Oi, gente! Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio para vocês. E esse episódio é do nosso Roda de Conversa entre Mulheres. E hoje o tema é super legal, porque é maternidade, mas é um tema gostoso pra gente conversar e que a gente quer que gere acolhimento. É a decisão de ser mãe. Quando ela é decidido ser mãe ou quando é decidido não ser mãe. E para engrandecer a nossa roda aqui, hoje a gente tem a Thalita Moschini, que é psicóloga perinatal, né? Então tá acostumada a lidar aí com essa fase de decisão de engravidar, gravidez, pós-parto. Obrigada, Thalita. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, principalmente por poder falar de escolhas e respeito às decisões das mulheres, né? Isso mesmo. E aí a gente tem uma ponta, né? Uma sentada na frente da outra, quase um duelo aqui, brincadeira. Uma paciente minha, que é a Fernanda Garbosa, ela que é mãe de 2, está grávida, esperando mais um bebê aí que tá prestes a chegar a 36 semanas, né, Fer? Quase 37. Quase 37. Quase que ela pariu antes da gente gravar esse episódio. E ela vai falar um pouquinho sobre as escolhas dela de ser mãe, né? As escolhas da maternidade. E do outro lado, a gente tem uma paciente minha que decidiu por não ser mãe. E como a gente quer saber como que foi essa decisão para ela, o que pesou, prós, contras e como que foi o acolhimento para ela. Porque antes de começar o podcast, o episódio, a gente já estava conversando e a gente vê que tem peso nas duas escolhas, né? Em ser mãe de 2, 3, em não ser mãe de nenhum, de decidir não ser um. E é isso que a gente quer falar aqui. Porque quanto mais a gente fala sobre temas que para as mulheres são pesados, mais isso se normaliza e mais acolhimento a gente gera. Bom, então vamos começar com a Fer. Gravidinha tem prioridade aqui, até na nossa roda de conversa. Conta pra gente um pouquinho, Fer, como foi a sua decisão, a sua escolha em ser mãe, como ela surgiu dentro de você, ou se foi uma cobrança das pessoas, né, do marido, enfim, da família. Olha, na verdade, eu fui mãe muito nova, né? O meu primeiro já está com 13 anos e na época eu namorava, mas já namorava fazia 8 anos. E aí veio o Davi, né? Então, assim, eu estava no início da minha carreira profissional e aí durante todo esse tempo, assim, até antes de eu começar a trabalhar, eu tinha muita vontade de ser mãe, né? Então, assim, eu venho de uma família onde a gente é em 3 irmãs, e é muito lindo, assim, minha mãe sempre foi muito acolhedora, muito amorosa e eu achava isso sensacional. Só que ao longo do tempo, né, eu fui dedicando a minha vida inteira à minha carreira profissional e eu fui mudando um pouco a minha concepção, até de acordo com alguns padrões que eu via, né? E aí fiquei dedicando a carreira profissional porque, assim, eu trabalho, eu estava em crescimento na empresa e eu entendia, na minha concepção, e é uma realidade que isso poderia prejudicar a minha carreira de alguma forma, eu tendo mais filhos, né? Porque com um já era difícil. Então, fiquei todo esse tempo, quase 12 anos, para tomar a decisão de ter outro filho, né? Aí tomei uma decisão, tive a Beatriz, ela tá com 1 ano e 8 meses. Animada, né? 1 ano e 8 meses. E assim, foi super bacana, porque foi uma gravidez muito tranquila, eu mais madura e tal, e até então era isso, né? Era 2 filhos e tava tudo certo. Não estava sendo julgada por isso, porque 2 filhos ali tá dentro do padrão que a gente costuma ver, né? E se você não tem um segundo, ficam te cobrando, Ficam né? me cobrando. Nossa, mas o seu filho vai ser filho único, coitadinho, não vai ter um irmão, não sei o quê. Como se fosse uma decisão fácil, né? Que a gente sabe que pesa. E aí, assim, eu voltei a trabalhar, fui promovida, uma equipe gigante. E, de repente, eis que eu apareço no consultório da Alessandra. Aí, não, é engraçado que apareceu o nome dela assim, pré-natal, muda a cor pra mim, né? Aí eu falei pra minha secretária, tá errado. É rotina. É exame ginecológico. Não, doutora, ela tá grávida. Não, tá errado. Porque ela não tinha me falado nada, né, no WhatsApp, nada. Falei, não, ela acabou de parir. Ela acabou de ter filho, deve estar errado. Ela, não, doutora, ela tá grávida mesmo. Gente, nossa, olha o retrato da fuga do padrão, tá
Até pra mim, né? Não, eu, assim, a hora que eu fiquei sabendo, porque, assim, foi uma escapadinha, assim, sabe? Não foi, essa terceira não foi planejada, mas, assim, no fundo do fundo, eu comecei a resgatar algumas coisas, assim, em relação à minha essência, né? Que eu sempre quis ter uma família grande, eu achava isso muito bonito, e aí, de repente, eu me perdi no meio do caminho, porque eu priorizei outras coisas na minha vida, porque a gente... É difícil, né? A gente sabe que não é um mar de rosas, assim, a gente se dedicar e ser mãe. E aí, assim, a primeira coisa que eu tive que lidar foi com o meu próprio julgamento, né? Gente, como que eu vou fazer? Eu não vou dar conta, aquela confusão. E pensando principalmente no meu trabalho, né? Porque a gente sabe que tem alguns preconceitos, assim, relacionados a isso. E como que eu ia fazer? Eu já tinha voltado de uma licença maternidade fazia 1 ano, e agora eu já vou entrar de outra, né? Mas, assim, no final acabou dando tudo certo. Eu tô muito feliz, assim, com a terceira gestação. Não sei como que eu vou fazer isso ainda, como eu vou administrar uma bebê de 1 ano e 8 meses, mais uma que tá chegando aí daqui 2 semanas, né? Mas eu acho que isso é questão, assim, muito da gente se posicionar melhor como mulher, sabe? Porque, assim, às vezes você tem uma decisão e você se perde no meio do caminho por ter um padrão pré-concebido ali durante aquilo, né? Esse medo do julgamento. E, na verdade, você tem que fazer o que você bem quiser. Eu tenho exemplos da minha família de 2 pessoas que são muito próximas que não querem ter filho. E tá tudo certo, sabe? E eu apoio elas, assim, sabe? Eu falo, olha, se vocês precisarem de mim, tá tudo certo, né? Então, é uma experiência, assim, bem, bem difícil, né? Mas a gente vai fazendo o que pode. E engraçado, acho que a Thalita pode falar um pouquinho como essa história familiar, né? Você viu que ela falou, eu tenho uma família grande, Sim. eu sou de 3 irmãos. Como isso influencia nas escolhas também, né? Totalmente. A gente vê, às vezes, quem é falando. filho único quer ter só um filho, Sim. né? Porque foi criado naquele ambiente. Eu acho que isso tem tudo a ver, né? Tá na nossa história, né? Tem muitas respostas nas nossas histórias. E a gente tava falando disso antes. Sobre essa coisa do ter 3, ter 2, ter 1 ou não ter, é muito de acordo com o que você viveu e não necessariamente você quer repetir. Às vezes você quer repetir, se foi algo bom, ou você não quer repetir. Então, tem muitas mulheres que optam por não terem filhos pelas experiências que elas têm, talvez com as próprias mães, ou com mulheres importantes ao redor delas, ou das mulheres mesmo da sociedade, porque não dá pra gente falar de maternidade sem falar de mulher, do papel da mulher, do lugar da mulher, e é isso, eu já ouvi pessoas falando, eu não quero ter filho porque eu sei que é muito cruel, a maternidade é algo muito cruel com a mulher, a cobrança, tudo isso pesa demais, então eu não acho que eu quero passar por isso. Então, são as referências, mas a nossa história, sem dúvida, conta muito, e eu divido disso com você. Eu falei pra ela, eu tenho uma vontadinha do terceiro, porque eu acho que eu sou, lá em casa somos em 3, então só que aí tem um conflito, meu marido é em 2 e pra ele tá tudo certo. Então paramos por aqui. Exatamente. Mas você viu que foi discretamente, Pois lembrando do É, talvez. Tá vendo, Vamos tirar Olê? esse Dil. Talvez. Talvez meu nominho vai mudar de cor lá, você vai falar, uai. E Pri, então conta pra gente como que foi. Você nunca quis ser mãe. Essa decisão veio com o tempo, veio por uma conversa em conjunto com seu marido. Como que veio essa decisão? E se você teve muitos julgamentos ao longo dessa decisão? Tá, vamos lá. É complexo, né? Se apresenta pra gente. Sim. Bom, eu sou a Priscila, tenho 40 anos, sou natural de Belo Horizonte. Muito feliz de estar com vocês. Fã número 1 dessas 2 doutoras maravilhosas. Feliz de estar aqui com vocês, mulheres aí empoderadas. Eu tô vendo falar um pouquinho da história, né? E tô aí pensando, porque a gente se pega pensando por diversas vezes nessa decisão. Então, para contextualizar um pouquinho, eu acho importante dizer que eu sou filha de pais separados. E tenho 2 irmãos, né? Sou a do meio e eu sou apaixonada pelos meus irmãos, uma família criada com muito amor, mas os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano. Então, eu acho que um peso também relevante, vendo você comentar,
nas várias conclusões que eu já cheguei, é essa questão do que eu não queria. Eu tinha, assim, um receio de criar um filho num ambiente que não fosse familiar. Então, acho que esse é um viés, e acho que também a priorização da vida profissional foi um ponto muito relevante. E tem aquela questão de você se imaginar mãe. Então, eu nunca me imaginei mãe. Desde a minha iniciação sexual, a primeira coisa que eu fiz antes de perder a minha virgindade, lá em BH, foi ir numa ginecologista e pedir para ela um anticoncepcional, um método para evitar. E isso ficou na minha vida ao longo dos anos. Eu sou casada, eu tenho 14 anos de casada, e simplesmente o tempo foi passando. Eu fui também crescendo na carreira, me tornando uma executiva, e acho que o querer fazer tudo muito bem feito, eu não imaginava. Eu vejo você falando que vai ter 3 filhos, que ela tem 2, e eu fico assim, meu Deus, como que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo? E ainda trabalha. Onde é que isso cabe, né? Como consegue fazer isso? Que super mulher é essa? Então, Tem uma culpa aí, tá? ai, Tem uma culpa bem, eu bem imagino, puxada. eu Não é imagino. super romântico. Então, assim, foi muito tranquilo. Aconteceu de não ter. Aí, com 38 anos, há 2 anos atrás, eu falei assim, então, e agora? Eu tava com o Dil, a doutora Alessandra tirou meu Dil, porque eu não me adaptei nas minhas tentativas de evitar. Eu chamei meu esposo e falei, e aí? Eu não quero ter filhos. É o seu desejo de ser pai? Ele já é pai, na verdade, né? Mas você quer ter um filho novamente? Você imagina um bebê? Ele falou, então, vida, se não é pra você, eu acho que tá tudo bem. Eu falei, então faz uma vasectomia pra eu não ter mais preocupação. E aí nós partimos para isso. Ele fez a vasectomia em consenso. Graças a Deus que na sequência entrou a pandemia. Eu fico imaginando que se a gente não tivesse tido essa ação, talvez eu estaria grávida. E tudo bem se tivesse acontecido, mas não era um sonho, não fazia parte de um ideal, né? Sim. Enfrentar preconceito, eu acho, a gente estava conversando até nos bastidores, que eu já enfrentei sim, principalmente feminino. Eu acho que a mulher é a primeira a criticar. É isso Eu mesmo. também acho. Infelizmente, é a Infelizmente, é primeira real. a te olhar assim e falar assim, mas como você não tem filho? Mas você veio no mundo para ser mãe, será que essa Nossa, mulher essa é tem clássica. filho? Essa é clássica. Eu já enfrentei, mas eu acho que está sendo cada vez mais comum isso, né? Essa Sim. decisão. Tem acontecido algum movimento nesse sentido. E tá tudo bem, muito Isso aqui é retrato de um movimento, né? Nós podemos ter uma roda como essa, falando sobre isso com 2 profissionais, né? Médicas, ginecologistas. Eu acho que isso já é um movimento de desconstrução. Mas ainda temos um longo caminho para percorrer, né? E eu acho que é tirar esse peso, né? Essa culpa que a gente leva das nossas decisões, né? Sim. Porque toda decisão tem seu ganho e sua perca, Claro. né? E sua perda. Então, assim, tudo tem ônus e bônus. Então, tirar um pouco a culpa, né? O peso disso, eu acho que torna a vida mais leve. Eu tava até falando que talvez ela falou que com 38 anos veio o questionamento. Aí eu falei, será que vem um questionamento sobre será que eu quero ou será que eu tenho que ser mãe? Porque tem isso, a sociedade te cobra a ser, né? É a função da mulher, é o lugar da mulher. E às vezes você não quer e não consegue encarar. Aí a Fernanda tava até falando. Isso pra você Exato. mesmo, né? E a coragem, a Fernanda falou, eu acho é um ato corajoso. E de fato na sociedade que a gente vive, acaba sendo um ato corajoso. Uma mulher falar, não quero. E a culpa existe também nesse momento, de falar que não quero, mas que monstro sou eu que não vou ter um filho. Você é Mas egoísta. Não vou. E um dos motivos de eu ter chamado a Priscila, eu lembro a primeira vez que ela foi comigo, eu achei incrível o jeito leve que ela falava da decisão dela de não ser mãe. Eu falei assim, eu acho que a gente precisa que mais mulheres escutem uma mulher que decidiu não ser mãe e ela tá feliz, né? Não que isso às vezes não possa ter gerado questionamentos dentro da cabeça dela, mas era uma decisão maior parte das vezes leve que você tomou. E é importante isso. Então, realmente tem mulher que não tem esse desejo, que eu acho que desde criança, né? Nem brinca de boneca, não gosta de segurar ali o bebê e tudo, aquelas bonecas que parecem um bebê e tudo mais. E às vezes a sociedade força. E a gente vê pessoas frustradas com a maternidade, Com certeza. frustradas com a vida, que elas não queriam aquilo. E que por um padrão social, um padrão que é imposto para a mulher. Porque eu até falei antes aqui, a feminilidade da mulher normalmente é vinculada à maternidade. Sim. E isso é enraizado há muitos anos, mas não, a mulher pode ser feminina de diferentes formas, ela pode cuidar, que é a maior característica de uma mulher, é o cuidado que ela tem por tudo, mas ela pode cuidar de muitas formas, de vários jeitos. Então, eu acho que
principalmente que a Priscila falou assim, preconceito de outras mulheres, a gente vê isso em tudo. É a mulher que decide que não vai ter filhos, é a mulher que decide que vai curtir a vida. Então, assim, eu dou uma aula de liberdade sexual e eu peço pra todo mundo refletir sobre, assim, ó, a menina que decide transar com um ou com outro, ou com quem que ela quer, que ela é livre pra escolher com quem que ela vai ter relação sexual ou não, o que que a gente faz? A menina passa, a gente escuta um bando de homens às vezes falando da menina, e aí você pensa assim, não vão falar de mim porque eu sou direita, né? Ou então você acaba falando da menina também. Com certeza, né? Então, várias assim, vezes. você tá se pondo num lugar que você poderia estar ali, Exato. entendeu? Então, assim, cara, você é mulher, vamos tentar não julgar a decisão da Sim. outra, entendeu? E, infelizmente, os julgamentos vêm muito por Muito. mulheres. Inclusive, os julgamentos de mães vêm de mães. né? Não, incrível. comigo foi assim, Fer do céu, 3! Fer, você é louca. Olha aí. E assim, às vezes, assim, eu penso que não é nem por mal as pessoas falarem Sim. isso, assim, até fiquei se refletindo, né, porque são pessoas boas que me falaram isso, então, assim, que não queriam me condenar, me falar, mas é porque é padrão mesmo, né, então você acaba, eu fui num evento, assim, acho que pós-pandemia, as pessoas ficaram sabendo que eu estava grávida na pandemia e, assim, acho que tem um agravante maior, porque é um perto do outro. Não viram direito a coisa acontecendo, de repente você brotou de novo. Aí né? vem eu, apareço de novo com uma barriga de 6 meses, e eu fui num evento que tinha muita gente, principalmente da área profissional, e eu fiquei exausta no final do evento, porque eu acho que eu fui mais atração do que a pessoa que estava fazendo aniversário, do que em relação às explicações que eu precisava dar. Olha que coisa. Porque assim, eu ficava assim, tipo, tentando me justificar, sabe? E aí falava, aí chegava um, me perguntava, eu falava, então, né? E aí, outra coisa, né? Eu era a louca e o meu marido era o garanhão. Olha o machismo, Olha verdade, isso, né? e Até é assim nisso, mesmo. caramba. Não, na hora que ele chegava, fulano, né? Eu falei, tá aí, meu Deus. Potente, né? Esse A é- facilidade Eles dele, vêm, eu tenho certeza que Sim. na roda deles, né? Esse Esse é o touro. cara, mas... O touro PO, E a mulher, né? coitada. Nossa, mais um. Quantas mágicas você vai fazer? Deve ser tipo assim, né? Mas tem cruel. um ponto também que eu gosto de defender, já que eu tô defendendo o meu lado, né, da minha opção. O casamento, o filho, ele acaba sendo um elo, né? Uma expressão de amor ali entre o casal. E é desafiador também você ter uma relação sem filhos. É criar Sim. um ambiente familiar e a felicidade em outros aspectos. Sim. É o cuidar, mas é o cuidar fazendo uma comidinha para o seu esposo, por que não? Sim. Né? É cuidar, encontrando prazer numa viagem a dois, numa viagem em amigos. Então, eu acho que é esse eterno fazer com que o ambiente se Sim. torne gostoso sem ter filhos. E tudo bem ser feliz ali na união de vocês por essas escolhas. Sim, é bem legal você colocar isso. E aí eu olho para o outro lado também, que você falou, o filho é um elo, né, do casamento, um elo bonito de Sim. amor, mas também pode ser algo Sim. que faça com que esse casal se Muda distancie, muito, né? né? Sim. Não a criança em si, mas o ter tido filho. E aí volta para aquela coisa da cobrança, talvez esse filho veio num cenário que nem era favorável para isso, né? De relacionamento, de momento de vida e tal. E aí vem infelicidade, vem frustração, vem cobranças desproporcionais e gera também, Sim. acaba gerando um problema. Então, por isso que é muito individualizado, né? O olhar tem que ser muito individualizado e a gente tem que respeitar o que cabe para cada um, Sim. né? Não dá pra gente partir do ponto de que tem que ser. É isso. E aí envolve muita questão social e da cultura e também religiosas, né? É um tema muito polêmico, mas tem isso também, né? Tem o lado do para que nós estamos aqui, né? O que Deus quer de nós. Então é uma coisa que vai muito lá no fundo e é muito cruel muitas vezes com as mulheres, né? As mulheres às vezes chegam lá no consultório, talvez vocês vejam isso também no de vocês. Chegam mulheres com filhos, mas um super dilema de eu não sei por que eu tô aqui, eu não sei o que é isso aqui, eu não sei se eu queria estar aqui. E aí é um sofrimento também. E aí Por vem conta- a frustração. Né? Exato, por conta de não ter tido essa postura lá atrás de falar, não, eu não quero, né?
Isso aí. Eu acho que esse assunto, esse tema, dá pra gente falar de tanta coisa, né? Ele vai só desmembrando, assim. E aí eu vi você falando do seu marido, que ele tem filho e que foi uma opção conversando com ele e tal. E aí eu queria aproveitar a psicóloga. Que resolve os assuntos mais cabeludos. E quando o casal não concorda, né, com a maternidade? Então a mulher não quer e o homem quer, ou a mulher quer e o homem não quer. Como lidar com isso? Pois é. Assim, não temos receita de bolo, né? Se tivesse, ia ser muito fácil. Chegar lá, dar uma receitinha e resolve. Mas é uma coisa bem difícil, né? O que eu vejo é que é algo bem difícil e que daí... Um tem que ceder, né? Ou um tem que ceder, e isso pode desmembrar vários outros problemas a longo prazo. Talvez curto, médio, mas muito longo prazo. Em algum momento essa corda pode arrebentar. Ou eles chegam num acordo e aí coisas são revistas e, tudo bem, né? Decide olhar por um lado. Ou, às vezes, tem um rompimento mesmo. Eu acho que é uma construção, mas que gera um conflito e pode gerar um grande problema, isso sem dúvidas. Eu acho que um casal que fica por muito tempo junto, eu acho que ele tem sempre... pelo menos alguns objetivos em comum, né? Então, você precisa pensar muito parecido em grandes aspectos ali. Nos macros, né? Nos macros, porque eu brinquei aqui, eu não sei nem se deu pra ouvir, a Alessandra perguntou pra Thalita, eu falei, não vai virar um casal, é uma decisão pra vida inteira. Então, e eu acho que é legal isso, a gente tem que se escutar, né? Eu vejo muito, assim, às vezes eu escuto história, parece que você bate... você dá murro em ponto de faca, parece que a mulher quer mudar o cara, ou vice-versa. Gente, não tá dando certo, né? Tipo assim, são pensamentos diferentes. Tem tanta gente no mundo, e eu acho que o autoconhecimento faz com que você perceba assim, não é isso que eu quero pra mim, não faz parte da minha vida, não é isso que eu almejei pra mim. Não né? dá pra ficar uma conta a ser paga, né? É tão difícil isso, o outro te cobrar, né? Você ficar em débito de alguma forma. E eu acho que a gente conquistou um espaço muito bonito. Eu vejo essa parte do feminismo, que olha tudo que a gente tem. Então, hoje a gente tem voz pra falar que a gente foi assediada, hoje a gente tem voz pra escolher quantos filhos a gente quer ter, a gente tem voz, acontece ainda muito preconceito, mas hoje a gente tem uma voz a ser escutada. Sim. Então, eu acho que a gente conquistou um espaço muito grande pra gente se limitar. Entendeu? Principalmente se essa limitação é nossa própria cabeça, né? Que muitas vezes a nossa conquista ainda, né? Claro, a gente tem que caminhar muito, é uma luta mesmo, diária, mas essa coisa da escolha do não ser mãe, eu acho que também vem muito atrelado a algumas conquistas, como, por exemplo, a possibilidade de se divorciar, que antigamente não existia, né? Anos atrás não existia. O espaço da mulher no mercado de trabalho também. Sim. Porque daí vai tendo espaço e a mulher vai reavaliando o que ela quer pra vida e sai daquela função de só procriar, de ter que ter filho, né? De ter que ser mãe. Essas aquisições de métodos contraceptivos que antes não existiam. Então, eu acho que tem alguns fatores aí que ajudam, né? Que a história tá evoluindo, graças a Deus, e ajuda a gente a poder ter a fazer essas escolhas, né? Mas, volto a dizer, vamos caminhar muito ainda, né? Existem muitas mulheres que ficam nesse lugar de julgamento. Não quer? A gente deve... Eu vejo isso, vocês devem ver numa rodada. Se tem uma que fala que não quer ter filho, sempre tem alguém para fazer um comentário. Como assim? Você viu? Não quer ter filho? Acha que é uma, né? É um pecado, né? Eu sou a exceção, né? De fato, as famílias que a gente convive, todas são constituídas no padrão tradicional, né? Com filho. Não, e eu tenho 38 anos também, sempre fui muito cobrada, né? Porque ainda não tenho mais filho. Sendo médica, ginecologista obstetra. Trazendo um monte de bebê no mundo, né? Então, assim, essa cobrança existe. E eu acho que é legal o que a medicina trouxe hoje, né? A possibilidade de que se você às vezes ainda tem dúvida se você quer ser mãe ou não, você pode adiar isso. Sim. Né? Seja congelando óvulos, né? E eu acho que a medicina tá aí pra isso, pra avançar e evoluir no sentido de que a mulher, ela tem o poder de decidir a hora que ela quer, e se ela quer, né? E aí a gente vê agora com a Cláudia Raia, né? Grávida, e aí um monte de mulher julgando ela, sabe? É o que a gente conversou sobre como o julgamento vem das mulheres. Em relação a tudo, né? Querer, não querer, ter a idade que tem, a quantidade. Infelizmente, a gente tá diante disso ainda. Eu vi vários
várias críticas a Cláudia Raia, por exemplo, né? Quer aparecer. E ela tá Que tão louca. feliz. A mulher tá lá, Amando, sapateando. Ela já é aparecida, né? Ela é a celebridade, Não a precisava atriz. de um filho, Não né? precisava do filho. Exatamente. A Fernanda falou uma coisa que eu acho legal a gente tocar nesse ponto, que vocês têm duas são os opostos, né? A Fernanda falou assim que sempre esteve no ambiente de trabalho e que acabou que você demorou a decidir um segundo filho porque você estava ali na carreira e tal. E realmente é uma questão da sociedade patriarcal que a gente vive, né? Sim. Porque assim, ó, ela sempre quis ser mãe. Isso ela já tinha na cabeça. Mas, poxa, eu vou ser mãe, eu vou perder minha posição na empresa, eu não vou subir. E, assim, isso a gente também tem que mudar, né? Porque Sim. a mulher tem direito de engravidar, das licenças maternidades, e a gente tem que tentar igualar isso em relação ao homem, né? Porque Sim. os dois têm direito de crescer e você amamentar, ter a sua licença maternidade. E, ao mesmo tempo, com a Priscila foi assim, mas ela viu que era isso, a crescer na carreira que ela queria mesmo, né? E não viu que cabia bebê, né? Assim, dentro da... Eu sou conhecida, assim, como uma pessoa que traz bastante à tona a provocação do diálogo em relação a isso, né? A parte da mulher profissional, né? Então, a questão de incentivar mulheres a se posicionar melhor, porque a gente acaba se auto-boicotando em várias coisas, né? Então, teve até uma discussão, assim, um bate-papo que eu tive com umas pessoas da empresa que eu trabalho, que tem uma posição bem alta, e ele comentava assim comigo, Fernanda, eu quero dar oportunidade para as mulheres, mas as mulheres, elas não permanecem, elas seguem o marido. Aí eu falei assim, vamos pensar, né? Falei assim, numa sociedade que a gente vive hoje, quando a gente coloca os benefícios que tem no crescimento de uma carreira profissional de um homem e de uma mulher, se você tiver que fazer uma opção, qual que é melhor? Né? Falei assim, porque eu me sinto assim... prejudicado em vários aspectos de benefícios que eu teria, que meu marido não vai ter isso, porque ele não vai precisar engravidar, né? Então, assim, ele não vai precisar ficar 6 meses ausente. Então, se tiver que tomar essa decisão em conjunto de um casal, hoje é melhor que se tome pela carreira profissional do homem, né? Pelo que a gente tem hoje de história, mas isso tá mudando, falei pra ele. Então, é assim, a gente tem que dar oportunidade, mas nem sempre é o que a gente... É tão bonita a história, do jeito que a gente imagina, né? E eu tenho várias pacientes, assim, que eram também, sabe? Trabalhavam em multinacionais, em banco. Banco, gente, é clássico. A paciente volta da licença maternidade, eles mandam embora. Eles mandam embora. Então, assim, elas têm medo de engravidar. Sim. Lógico, porque elas sabem que com a amiga dela foi assim. É E aí, quase como que que ela um é quase que atestado um de atestado demissão, de né? demissão. Olha isso. Então, assim, fica protelando ou adiando um sonho. E né? assim, se a gente Por olhar medo a mesmo. composição de renda familiar hoje, é muito dividido Sim. em muitas histórias, né? A mulher já assumiu um papel muito importante. Mas eu vejo uma mudança importante. Eu trabalho numa companhia multinacional. E eu vejo as mulheres cada vez mais tomando os espaços dela. Sim. E o que eu percebo também é que a capacidade de entrega é tão grande que isso não tem mais demérito em ser grávida. Pelo contrário, na minha realidade, eles têm incentivado, sim, realizar seus sonhos, ser feliz, porque já Que legal. chegaram à conclusão de como é bom ter um colaborador feliz. Olha, né? coisa boa. Sim. É a minoria ainda, mas ó, já tá Já aparecendo. tem acontecido, né? A gente vê também os pais podendo ter licenças paternas. Eu lutaria. Eu acho que o homem deveria ter até um pouco mais de licença. Cara, 15 dias. Sim. Nossa, Tem que com ficar em casa certeza. um Tem mês, país. o primeiro mês que eu mais. Mas Tem tem países que Tem países que já têm, né? Sim, sim. A gente tem Isso é algumas importante. empresas hoje aqui no Brasil que dão 20 dias. Isso, Agora é é mais. isso. Tem Tinha uma... que ter 6 meses. mas Ou podia ser dividido, né? 3 meses para um, 3 meses para tem outro uma ali. amiga que trabalha no escritório de advocacia em São Paulo, que me parece que tem já um projeto lá, acho que já colocaram em prática 4 meses, Sim, algo assim, já sim. estendido. Mas é
né? 1 milhão. E ainda. o que tem acontecido, né? Os pais têm sido pais mais velhos, já não contam mais com a rede de apoio dos avós, às vezes nem moram no mesmo local. Então, quem vai cuidar naquele primeiro momento é a ajuda do pai, que vai estar ali como um suporte. Deveria Não, ser. e é engraçado que eu debatendo várias coisas assim dentro da empresa que eu trabalho, e de umas pessoas, dos homens que trabalham comigo, ele falou, Fernanda, às vezes a gente fala tanto do julgamento em cima da mulher, mas eu também sofri julgamento. Por quê? Porque eu queria acompanhar o meu filho nas consultas mensais. Aí a pergunta que vinha era, mas e a sua esposa? Ela não consegue levar? Sabe? Então, assim, às vezes a gente fica pensando só no lado da mulher, e às vezes eles até querem, mas assim, acho que tá tão enraizada essa questão, né? Aí ele sofre o julgamento e a mulher dele também, porque, né? Porque tem que ser você. Sim. E cadê só a mulher, né? Que mãe Sim. é essa que não acompanha? Ai, Exatamente. que complexo. Cadê a mãe dessa criança, né? E ainda tem um julgamento assim, né? Tipo, a Fer nunca deixou de trabalhar, sempre... Ai, nossa, será que ela é boa mãe, né? Será que ela cuida direito dos filhos? Será que ela trabalha demais? Você não passa muito É tempo, fácil né? ter 3, né, Fernanda? Tem babá, né? Assim que as pessoas falam. Ô, julgamento que não para, né? Mas é isso, a gente tem um tempo limitado hoje, senão a gente ia falar 1 hora aqui. Pensa, 5 mulheres, cheio de assunto pra falar, a gente não ia parar de falar. Mas fazer esse tema, fazer esse episódio, pra mim, pra ler, é uma realização mesmo, que faz tempo que a gente Legal. queria falar sobre isso. A gente só tava escolhendo as pessoas certas, né? Exatamente, e a gente conseguiu. Eu acho que tudo que a gente manda pro universo a gente atrai. Eu até brinquei assim, olha que engraçado, né? A Priscila é minha paciente e a Fernanda é minha paciente da Lê, né? Então, e aí a Thali, eu vou contar. Eu mandei mensagem, tem 2 horas pra Thalita. Eu falei assim, oi Thalita, tudo bem? Você tem compromisso às 18 horas? Aí matar no coração. Exatamente. E a Thalita super disposta veio. E eu acho que é pra isso, né? O nosso, como eu comecei apresentando o episódio, o Menstruar, Gozar e Parir é para acolhimento, é pra gente debater esses temas que são tabus ainda na sociedade. Eu acho que esse episódio vai aquecer o coração de quem tá nessas dúvidas, que tá passando por esses tipos de julgamentos, esses momentos. E eu acho que é o dever que a gente queria cumprir, né? E eu espero ter cumprido mesmo. E com a ajuda de vocês foi maravilhoso. E pra fechar a nossa roda, eu queria indicar um filme que eu assisti esses dias no voo. Depois que eu assisti, eu liguei pra Matheusa na hora. Falei, amiga, assisti um filme que, nossa, é muito legal e tal. Que é E Se Fosse... Não, como seria se? Como seria se? E o filme chama Como Seria Se. E conta as 2 histórias, né, de uma mesma pessoa. Uma, ela engravidando, ainda ali na fase terminando a faculdade, querendo começar a trabalhar. E isso acabou mudando um pouco o rumo, né, Da dos vida sonhos dela. profissionais dela. E a outra sendo uma profissional, workaholic, e que não quer engravidar Sem e tal, sem filhos. E que no final os 2 dão certo, sabe? E que no Que é isso final... que é real, né? E que no final ela é feliz dos dois jeitos. Então, acho que é isso. Procure sua felicidade, independente de como, Exatamente. né? Com quem, onde, Uhum. com quantas pessoas vão ser. Eu acho que é isso. Obrigada, Pri. Imagina. Queria que você despedisse da gente. Sim. Eu queria só deixar a mensagem que eu trago comigo, que propósito é diferente de desejo, que é diferente de sonho. E o importante é o que você falou, Ale, ser feliz. Se você vai trazer alguém ao mundo, traga com essa consciência de que vai trazer um ser humano maravilhoso, que vai fazer alguém feliz, que vai transformar até você mesmo, quem Sim. sabe. E se não, tudo bem, se conheça, né? Seja feliz com as suas escolhas, porque são coisas diferentes. Sim. Essa busca pelo autoconhecimento, ela é constante. Então, acho que o que vale é isso, agradecer vocês, parabéns. Mulheres lindas, mães aqui, guerreiros, vou ser fã de vocês. E nós de você. Meu Instagram é... Pode passar seu arroba, o pessoal de seguir, lógico. Doshi Priscila. Nossa, eu fiquei famosa. Né? Gente, de BH pro mundo. Escuta, aí vai ter várias. Aí eu me identifico com você. Obrigada. Thalita,
Thalita, obrigada pela sua presença sempre maravilhosa. Sempre com Adorei. esse alto astral, essa leveza. Qualquer problema que você tiver, conversa com ela que fica mais leve, entendeu? Tem uma amiga tenta. psicóloga. A gente tenta. Muito obrigada a vocês. Eu fui laçada pela Mateusa, né? Mas é aquilo, o universo queria que eu estivesse aqui, que teve, até mudou o horário de consulta, mas amei. Sempre esses temas, assim, de respeitar mulheres, de acolher, de individualizar cada história. Isso pra mim isso é minha causa, apesar de trabalhar basicamente com mães, mas eu sou, né, do time das mulheres. Eu acho que a gente tem que se defender, se acolher, e vocês fazem um trabalho muito lindo aqui. Obrigada. Ai, que linda. E a Fer, obrigada. Gente, ela tá tão barriga. A barriga tão dela, assim, né? não, olha, Ela tá 37 semanas, Tá tá? linda, né? E obrigada por ter vindo aqui. Eu sei o quanto que é difícil, né? Essa fase final. E você sempre se dispôs. A gente remarcou essa gravação. Já tem quase 2 semanas. Aí, gente, a Fernanda vai parir antes. É Vai dar verdade. tempo. E é isso, obrigada. Eu agradeço, assim, eu sou super fã dos episódios, né? O nome é super bacana. E eu acho que é um tema que eu gosto muito de falar, que vocês sempre trazem temas, assim, que agregam bastante e que encorajam muitas mulheres a serem o que elas quiserem ser. Eu até tinha comentado com a doutora que eu fiz até um post no Instagram e deu um monte de comentário, porque muita gente se sentiu, assim, acolhido, né? Com o que eu escrevi, assim, porque eu não acho que tem padrão. Apesar de eu ser mãe de 3 agora, né? Pra mim, assim, quem não quer ter, tudo bem. Quem quer ser mãe de pet, então tá tudo certo, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que incentivar e se unir e tentar dar uma diminuída nesses padrões aí que a gente vê, né? Eu agradeço E conta, muito. conta o seu arroba também, pra elas verem sua postagem O lá. meu é Fernanda Garbosa, @ Ai. Fernanda Garbosa. Me sigam no Instagram. E a Thalita também. Thalita, tem que Por falar seu favor, arroba. psi.Thalita Moschini. Moschini com SCH. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo episódio.